Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Na última semana nós vimos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e para termos acesso a essa salvação nós precisamos de converter-nos e crermos no Evangelho. Fé e conversão. Fé e conversão é esse Jesus Cristo que nos salvou do pecado. O pecado que nos separou do amor de Deus. Introduziu a morte no mundo e, consequentemente, toda essa infelicidade que nós vemos aqui. Porque esse é o problema essencial do ser humano. O problema nosso não é um problema só de estrutura ou de instituições falidas. O problema nosso é o pecado. O pecado é que gera essas coisas. O homem sem Deus, o homem longe de Deus, acaba fabricando um mundo com a sua própria cara, com o seu próprio jeito de ser. E o homem sem Deus não é nada. E o pecado acaba reduzindo o homem a esse nada, e esse nada quer construir uma sociedade com base em quê? Em quais valores? Valores humanos que passa, valores humanos de interesses pessoais, valores de lucro, de ostentação, de quê? E o pecado que produz isso que nós vemos aí. E é o amor de Deus, somente o amor de Deus que pode curar essas feridas do mundo. E esse amor de Deus é manifestado em Jesus Cristo, que morreu por obediência, para nos dar acesso a esse amor, para que pudéssemos viver de novo conforme a vontade do Pai. E para fazer isso, morreu na cruz, ressuscitou, foi glorificado e nos deu o Espírito Santo, que nos faz filhos de Deus, irmãos entre nós. Mas para ter acesso a essa salvação, nós vimos, é necessário crer e converter o nosso coração. Essa fé e essa conversão se resume numa proclamação fundamental. Nós convertemos o nosso coração e aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador quando nós o proclamamos Senhor de nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a proclamação fundamental do cristianismo, feito naquela época em que dominava a cultura pagã, a cultura romana. Naquela época, o Senhor era César. O Senhor era o imperador romano. Ele era cultuado como um Deus. Agora, nós os cristãos que cremos e procuramos converter o nosso coração ao Evangelho, nós temos outro Senhor. Nós temos o Senhor, Jesus Cristo. Essa é a proclamação fundamental do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor. São Paulo entendeu isso muito bem. Na sua carta aos Filipenses, há uma comunidade que ele queria muito, era preferida do seu coração. Ele escreve o seguinte, um texto que está no capítulo 2, e que fala perfeitamente toda essa história da salvação, todo esse trajeto que Jesus Cristo fez para se tornar o Senhor da humanidade, o Senhor da história, o Senhor de todos nós. Ele começa dizendo assim, no capítulo 2, no versículo 5: haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele nos convoca a mudar o nosso coração e a nossa maneira de pensar. Pensar, viver, sentir e ter os valores que Jesus Cristo tem. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. É Kenosis. Jesus Cristo abre mão de toda a sua dignidade divina para se tornar um homem como nós, semelhante a nós, na nossa condição de escravo, na nossa condição de pecadores, sem ser ele pecador. Ele assumiu a nossa natureza, mas não se tornou pecador. Em Cristo não há pecado, embora seja encontrado semelhante a nós, na nossa carne, assumindo a nossa realidade profundamente humana, para nos resgatar do pecado que habita na nossa carne. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se e fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Então essa morte por obediência e uma morte de cruz por obediência, Jesus Cristo nos salvou, resgatou-nos do pecado. E como o próprio Paulo diz, pregou na cruz aquele documento que de uma certa forma tinha sido lavrado por Adão contra nós. Aquele documento que dava uma certa propriedade de nosso coração ao próprio Satanás, ao próprio diabo. Jesus Cristo com sua humilhação, Jesus Cristo com sua obediência, Jesus Cristo com a cruz, ele rasga esse documento, ele prega esse documento na cruz, num lugar onde ninguém mais pode tirar.
na cruz de Cristo, por sua obediência, pelo seu sangue derramado, somos salvos do pecado, livres de Satanás, que não tem mais direito sobre nossa vida. Esse direito foi adquirido por Jesus Cristo, que se torna então o Senhor, como diz a Escritura. Por isso, por causa de sua morte em obediência, e morte de cruz em obediência, por isso Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que em o nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessa, todo joelho se dobra. E aqui todo joelho se dobra se refere a toda a obra da criação, todo o universo, todo o cosmos se ajoelha diante daquele que morreu por obediência na cruz para nos salvar do pecado, que é a raiz de todos os males que atingem o homem. Ele é o Senhor, um Senhor que reina a partir da cruz, um Senhor que é coroado a partir da cruz. E esse senhorio de Jesus é a glória de Deus, Pai. É a glória de Deus. Deus é glorificado quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios, que significa aquele que domina, o dominador, aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele que tem o direito de dominar sobre todas as coisas. Jesus Cristo é o Senhor por isso. Ele adquiriu por sua morte e ressurreição, ele adquiriu o direito de dominar sobre todas as coisas. E todas as coisas estando sob o domínio de Jesus Cristo, eles apresentam ao Pai. Estando dominado por Jesus Cristo, sob o senhorio de Jesus Cristo, todas as coisas então se tornam agora novamente de Deus, como se tivesse deixado de ser, mas de uma maneira bem figurativa, passam a ser novamente de Deus, porque agora Jesus estabelece o seu senhorio sobre todas as coisas que se tornaram velhas pelo pecado que foi realizado no meio da humanidade. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é um fato objetivo. Ele se torna Senhor, queira você ou não queira, Ele é o Senhor. Mas esse senhorio tem que ser benéfico para nós, tem que ter um efeito em nossa vida. Não adianta Jesus Cristo ser o Senhor de todas as coisas se Ele não for o Senhor de minha vida. E para fazer o Senhor de minha vida, eu tenho que aceitá-lo como Senhor de minha vida. Aceitar Jesus Cristo como Senhor é um ato de nossa liberdade, é um ato de nossa vontade, e é consequência da fé e da conversão. Se eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, se eu creio no Evangelho de minha salvação, que é o próprio Jesus Cristo, e se eu me converto, eu procuro viver de maneira coerente com esse Evangelho, se procuro possuir uma mentalidade coerente com esse Evangelho, eu tenho que efetivar isso. Eu efetivo minha fé, efetivo a conversão na medida que eu aceito Jesus Cristo como Senhor de minha vida. Que significa o quê? Que Ele tem todos os direitos sobre mim. São Paulo, na sua carta aos Romanos, fala isso. Nós nos tornamos escravos daquele que nos possui. Se Jesus Cristo nos possui, exatamente porque comprou-nos com o seu preço, comprou-nos com sua própria vida, então Ele tem direito sobre nossa vida. E nós temos que viver conforme, então, as suas ordens, conforme o seu senhorio. O senhorio de Jesus não nos torna escravos, mas nos liberta da escravidão. O senhorio de Jesus não é para o nosso sofrimento, mas é para a nossa felicidade. O senhorio de Jesus não nos diminui, muito pelo contrário, nos plenifica, porque aceitando Jesus Cristo como Senhor e fazendo a vontade, porque Ele é o nosso Senhor, fazendo a sua vontade, nós estaremos fazendo a vontade do Pai, e a vontade do Pai é a nossa felicidade. Aceitar Jesus Cristo como Senhor é a consequência lógica da fé e da conversão. Jesus Cristo é o Senhor. E isso nós temos que proclamar em nosso coração. Um exemplo claro do que é viver como Jesus Cristo, temos Jesus Cristo como Senhor, é um exemplo de Nossa Senhora. Lá nas bodas de Caná, vai dizer aqueles servos que diante de Jesus perguntavam o que fazer. Nossa Senhora vai dizer assim: fazei tudo o que Ele mandar. É isso. Nossa Senhora nos ensina como viver o senhorio de Jesus. Fazer tudo o que Ele mandar. E Ele pode mandar por quê? Porque Ele é o Senhor. Não o Senhor para nos escravizar, não o Senhor para nos fazer sofrer, não o Senhor para nos explorar,
mas um Senhor para nos salvar, um Senhor para nos fazer felizes, um Senhor para nos realizar como pessoas, nos realizar como cristãos, nos realizar como irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, minha irmã, aceite essa verdade na sua vida. Aí onde você está, faça um momento de silêncio, recolha-se em seu coração, ajoelhe-se diante do Senhor. Não precisa ser fisicamente, se o lugar onde você está não comporta esse gesto, mas aí no seu coração, ajoelhe-se diante do Senhor, dobre o seu joelho diante daquele que morreu por você, dobre o seu joelho diante daquele que manifestou na cruz o amor supremo que o Pai tem por todos nós. Dobre o seu joelho diante daquele que te resgatou do pecado e lhe deu uma nova vida, lhe deu a possibilidade de viver a felicidade que você tanto procura. Dobre o seu joelho diante de Jesus e o proclame com o seu coração, com a sua língua, com a sua inteligência, com a sua vida: Jesus Cristo é o Senhor, e não há outro, e não há outro. O único Senhor é Jesus Cristo, porque é o único que foi até a cruz, foi até as últimas consequências para nos resgatar das mãos de Satanás. Jesus Cristo é o Senhor. Meu irmão, ajoelhe-se diante desse nome, proclame-o no seu coração e será salvo, tu e tua família, como diz a Sagrada Escritura. Jesus Cristo é o Senhor. Esse é o núcleo da proclamação do Evangelho. Queremos aceitar esse Jesus como Senhor de nossa vida, para a nossa libertação. Ele é o Senhor, Ele nos resgatou. Bendito seja o Senhor por esse gesto, por essa doação. Bendito seja o Senhor pelo seu senhorio em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, acompanhe-nos nessa jornada do Espírito. Aí na tela você encontra os textos que seguem essa semana. E se precisar de conhecer um texto um pouco mais explicitado, procure aí o nosso site, você vai encontrar a maneira de adquirir as apostilas e os livros que dão complementação a esse conteúdo. Nós teremos mais ainda algumas pregações até completarmos a jornada de 9 semanas refletindo sobre o querigma. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, não há outro Senhor, só há um Senhor, e esse Senhor é Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.